Vamos resolver alguns exemplos para calcular o trabalho para uma força constante, ok? Primeiro exemplo tem uma pessoa puxando um aspirador de pó, então aqui está o aspirador de pó, e ela está puxando o cabo do aspirador de pó, vou colocar aqui o chão, num ângulo de 30 graus com a horizontal. Okay? O problema dá 30,0 com a horizontal. Puxando com uma força de 50 newtons. E daí, esse aspirador vai chegar aqui, vai se deslocar por 3 metros para cá. Então, ele estava aqui, a pessoa puxou assim e ele se deslocou 3 metros. Pergunta é qual foi o trabalho realizado por essa força. Ok, vamos desenhar as outras forças que existem aqui nesse aspirador de pó. Existe a força gravitacional e existe a força normal para cima, além dessa força com que a pessoa está puxando. A força normal e a força gravitacional, aqui está o vetor deslocamento. Ambas fazem um ângulo de 90 graus com o vetor deslocamento. Então, quer dizer que o trabalho realizado por essas duas forças é zero. Por quê? O trabalho realizado pela força gravitacional é F gravitacional vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força gravitacional e o deslocamento. Vamos escrever assim. Esse ângulo aqui é 90 graus, cosseno de 90 graus é zero, certo? Por quê? Porque a projeção desse vetor aqui no vetor ΔR é zero. A mesma coisa para a força normal. Então, o trabalho da força normal aqui é zero. Então, o trabalho da força com que a pessoa está empurrando vai ser a força com que a pessoa está empurrando, produto vetorial disso, produto escalar disso com o deslocamento, e isso é F ΔR cosseno de θ, onde θ é esse ângulo aqui que a gente definiu, certo? Então, é F, 50 newtons, multiplica ΔR, que é 3 metros, que multiplica cosseno de 30 graus. Isso é 50 vezes 3 vezes cosseno de 30, convertido para radiano, 129,9 Joule. Tem 3 significativos aqui, então 3 no fim, 130 Joule. Ok. Esse é o primeiro exemplo. Vamos passar para um segundo exemplo. Então, nesse daqui a gente aplicou essa fórmula, ok? Vamos ver um outro exercício em que a gente aplica essa fórmula. Então, segundo exemplo é mais algébrico. O segundo exemplo é o seguinte. Tem uma partícula que está se deslocando no plano XY e o vetor de deslocamento dela é 2,0i mais 3,0j. Então, vamos desenhar isso aqui, x, y, 1, 2, 1, 2, 3. Vetor de deslocamento dela é isso daqui. E a força que foi aplicada nessa partícula, constante, durante um certo período de tempo, é 5i mais 2j. Então, 5i, 2, 3, 4, 5, 2j, 1, 2. É aqui. Essa daqui é a força. Então, aqui é muito mais difícil você fazer essa projeção, porque você tem que pegar isso daqui. Bom, você pode estender aqui o ΔR para cá, por exemplo. Tanto faz você projetar num
um no outro ou outro no 1. Isso daqui é a projeção do ΔR no F, por exemplo. Isso daqui é o ângulo θ. Mas é muito chato calcular esse ângulo θ. Você pode usar as regras do produto escalar com os vetores decompostos, já estão decompostos para você. Então, vamos fazer. Trabalho é F vezes ΔR, que é igual a 5i mais 2j, que multiplica 2i mais 3j. Então, a gente tem que multiplicar cada um dos termos, certo? Então, o primeiro termo é 5 vezes 2, 10, com 2, 10 vezes i, escalar i. Depois, 5 vezes 3, 15, i vezes j. Depois, 2 vezes 2, 4, j vezes i. E depois, 2 vezes 3, opa, isso daqui é tudo mais, né? Eram termos aqui somados. 2 vezes 3, 6, j vezes j. Ok. Então, quanto que é i vezes i? Lembram quanto que é i vezes i? É o versor i vezes o versor i. I vezes i é o módulo de i, cosseno do ângulo entre eles. Módulo de i são versores, então o módulo é 1. E o cosseno entre eles é o mesmo versor, os dois apontam para o mesmo lugar. Cosseno de zero é 1. Então, quando é o mesmo versor, você tem o produto escalar, a multiplicação entre eles é 1. A mesma coisa para o j. Opa, eu fiz isso daqui, o i, mas isso daqui era o j, né, que eu tinha desenhado. A mesma coisa para o i, porque o meu j aqui é para cima. A mesma coisa para o i. Ok? Exatamente a mesma coisa. Agora, se você faz i vezes j, quanto que dá? I vezes j, produto escalar, é módulo de i, módulo de j, cosseno do ângulo entre eles, cosseno do ângulo entre eles. Então, módulo de i, 1, módulo de j, 1, ângulo entre eles, 90 graus. Cosseno de 90 graus, 0. Porque o i e o j são ortogonais, são perpendiculares. A projeção de um no outro é 0. Então, isso daqui dá 0. Então, todos esses termos aqui cruzados, esse termo e esse termo, dão 0. Então, eu fiz assim de novo, só para vocês lembrarem como que é o produto escalar. Mas claro que não precisa fazer assim, se vocês já lembram que só precisa multiplicar os termos com o mesmo versor, certo? Então, isso daqui dá 1, isso daqui dá 1. Então, a gente fica com 10 mais 6, que dá 16 joule.